Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nosso assunto é sobre os valentes de Davi. E nós vamos abrir a palavra do Senhor no segundo livro de Samuel, capítulo 23, verso 8. Segundo Samuel 23, a partir do verso 8. A palavra diz assim: estes são os nomes dos valentes que Davi teve: José de Basebete, filho de Taquemone, o principal dos capitães. Este era Adino, o Eslita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. E depois dele, Eleazar, filho de Dodó, filho de Aoi, entre os três valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus, que ali se ajuntaram à peleja, e quando de Israel os homens subiram. Este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor obrou um grande livramento. E o povo voltou atrás dele somente a tomar o despojo. Depois dele, Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor obrou um grande livramento. Amém. Irmãos, este assunto é um assunto que está relacionado com a obra de Davi. Os irmãos já conhecem aquele assunto da obra de Davi, como terminou a obra de Davi, tipo do Senhor Jesus, como ele alcançou o projeto. Davi foi aquele que lutou pelo seu povo. Davi era o comandante. A obra de Davi, como guerreiro, como comandante de exércitos, era a figura perfeita daquele que é o nosso comandante, a figura do Senhor Jesus como o nosso comandante, aquele que luta pelo seu povo, pela sua igreja. E, ao contrário, a obra de Saul terminou num verdadeiro desastre. Lá no conselho da feiticeira, o exército derrotado pelos filisteus, os soldados sem coragem para enfrentar Golias, homens que não eram adestrados no uso do arco. Assim terminaram os dias de Saul. Há uma semelhança muito grande entre a obra de Davi e a obra no nosso meio hoje, naquilo que concerne na disposição de enfrentar toda a luta para essa obra ser estabelecida. E é por isso que o Senhor conta no meio do seu povo com aqueles que são os valentes desta obra, aqueles que são capazes de enfrentar toda a luta, toda a adversidade, todo o exército adversário, para que a obra do Senhor prevaleça, para que ela seja estabelecida. É por isso que foi exatamente nos dias de Davi que todas as fronteiras de Israel foram totalmente conquistadas, para mostrar exatamente aquilo que o Senhor Jesus iria fazer. As fronteiras do coração do homem, elas iriam ser totalmente conquistadas exatamente pelo Senhor Jesus,
que é o nosso comandante. Muito bem. As mesmas vitórias que Davi teve, as vitórias que ele teve estavam sempre relacionadas com esse grupo de valentes que Davi possuía. Ele possuía 37 valentes. Isso está lá no verso 39. 37 valentes. Capítulo 23, do verso 14 ao verso 23, nós não lemos aqui, era o número de valentes que Davi possuía. Eram 37. Por que 37? 3 é o número da trindade, 7 é o número da perfeição. Então isso para que a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja estabelecida como uma obra perfeita, tudo que o Senhor precisa é de servos do Senhor escolhidos, como Davi tinha nesses 37 valentes dele. A igreja hoje é composta assim também, de valentes. Valentes que confiam num só comandante, porque o número 37 é um número primo. Ele só é divisível por ele mesmo, que dá 1, ou então dividido por 1 dá 37. A obra do Senhor ela é assim, ela é composta de um número de valentes, que o maior resultado do trabalho desses valentes, as grandes vitórias deles, é o fato de nós termos um só comando. É o comando do Senhor Jesus, é o comando do Espírito Santo, é o comando da revelação.